Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês, mas gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho para receber todas as novidades e muito passo a passo. Então, mais uma vez trazendo aí do lixo ao luxo, eu achei um pallet e desmontei ele todo. E com as ripas do pallet, eu fiz um esboço no coração antes de cortar do desenho que eu queria. Gente, é um desenho simples, não precisa ter nenhum artista para desenhar. E aí, eu cortei no formato do coração que eu queria e lixei todo esse coração. Lixei para ficar bem lisinho. E depois eu fiz 2 furinhos com a broca para poder passar a corda para poder pendurar. Após isso, eu passei aí a tinta PVA, tinta de madeira, né? Para madeira, no caso. Passei a tinta PVA para dar um fundo nesse coração, porque eu queria ele um pouco com esse fundo branco, aparecendo um pouco a madeira também. E aí, logo após eu ter passado essa tinta, eu lixei com uma lixa bem fina, até mesmo para desgastar um pouco a parte em que eu queria que aparecesse a madeira. Lixei com uma lixa bem fininha e ficou esse o resultado, tá vendo? E vocês passam a mão para ver se tem algum relevo, né? E aí eu fiz o mesmo desenho que eu havia feito, eu fiz aí uma cerquinha na mão mesmo, uma casinha, porque eu queria mesmo colocar um coração para enfeitar a entrada de casa, de porta. E usei aí a tinta, tá vendo? Eu vou deixar na descrição as tintas, as cores da tinta que eu usei para vocês. E eu passei na cerquinha essa tinta e após ter pintado a cerquinha, eu precisei fazer uma sombra. Eu precisei fazer uma sombra com uma tinta mais escura. Também vou colocar na descrição a cor da tinta que eu usei para fazer essa sombra, para realçar essa cerquinha. Aí pintei ela todinha com essa cor. E depois com um pincelzinho chanfrado, gente, eu não sou artista e eu não tenho técnica nenhuma de pintura, eu faço da forma que eu sei. Nunca fiz nenhum curso, aprendi sozinha e o que eu sei eu quero ensinar para vocês. E aí com o pincel chanfrado, eu sombreei as laterais para realçar essa madeirinha com essa tinta mais escura, para ficar assim bem realçado mesmo. E aí, eu fui sombreando as laterais com a parte chanfrada do pincel. E aí, eu voltei com a tinta que eu tinha pintado a cerca para tentar dar uma misturada e para que as duas tintas elas não marcassem tanto. E passei na parte também de cima da cerca. Então, pessoal, se você gostou do meu vídeo, se você gostou do meu jeito de ensinar, se você gostou, deixa um comentário aí embaixo, até mesmo para que eu possa melhorar, né, a qualidade para vocês. Mas o meu intuito mesmo é trazer aqui esses artesanatos, mostrando que qualquer um sabe fazer. São coisas bem bacanas, bem simples, nada muito que venha dificultar o que você vai fazer. Então, essa é a minha intenção. De repente, você conseguir ganhar dinheiro de uma forma, usando as coisas simples. Eu acho que usando as coisas simples e não trazendo coisas difíceis, qualquer um consegue aprender. E aí, pessoal, consegui realçar a cerquinha da forma que eu queria.
Depois eu peguei um pouco do branco e passei no meio, somente para dar um pouco de luz. E aí, pessoal, a cerquinha já tá praticamente pronta, tá vendo? Aí eu apliquei um pouco do branco, não deixei a tinta secar na madeira para conseguir misturar essas tintas e dar um pouco de luz nessa cerquinha. E aí a parte da casinha eu usei da mesma forma. Eu apliquei também a mesma tinta que eu usei na cerca, eu coloquei na casinha. Só que na hora de pintar a casinha, eu diluí um pouquinho desse mostarda que vocês estão, que é a tinta mais clara. Eu diluí ela um pouco com a tinta branca, porque eu queria a casinha um pouco mais clarinha do que a cerca. Não muito, mas um pouco mais clarinha do que a cerca. E aí, eu fui fazendo a mesma coisa com o pincel chanfrado, a parte mais escura e a parte mais clara. E aí, eu fui misturando as duas. E aí, olha, pra vocês verem. Eu misturei as duas tintas. E aí, eu fui misturando essas duas tintas, a branca, para deixar um pouco mais claro do que a cerca. No meio tem um coração. E aí, o coração você não pinta dessa cor, porque ele vai ser de outra cor. E aí, abaixo do telhadinho, eu fiz a mesma coisa, com o pincelzinho chanfrado. Eu misturei as duas tintas. E sombreei abaixo do telhadinho também, para realçar o telhadinho e realçar a casinha. Não é difícil, qualquer um vai conseguir fazer, gente. É uma coisa muito simples. O desenho também que eu coloquei aí é um desenho que criança consegue pintar. E aí, os 4 lados da casa, aliás, né? Os 3 lados da casinha, eu fui sombreando. E aí, pessoal, ó, eu contornei os 4 lados da casinha. E aí, já tá começando a ganhar forma. E aí, eu fui também misturei um pouco de branco para dar um pouco de luz no centro dessa casinha. E ficou assim. E aí, eu usei essa cor no telhado, que eu também vou deixar para vocês na descrição do vídeo, mas você pode usar a cor que você quiser. Essas são as cores que eu quis fazer. Se você quiser colocar a casinha rosa, com a tinta que você tem em casa. E aí, eu coloquei esse vermelho vivo, bem vivo, no telhadinho da casinha. E aí, todo cuidado na hora de pintar, para não borrar.
eu preciso ter um cuidado dobrado, porque às vezes eu tremo muito. Então, pelo fato de eu tremer muito, eu posso errar às vezes na pintura. Mas aí, ó, telhadinho vermelhinho já está tomando forma. Depois que eu pintei o telhado de vermelhinho, eu vim com um pincelzinho chanfrado também, para poder realçar as laterais do telhado. E aí, para dar um pouco de sombra no telhadinho, aí eu usei uma tinta um pouco mais escura. E com a ponta do pincel chanfrado, eu fui realçando esse telhado só com a pontinha. Eu fui realçando o telhado também, porque eu acho que uma sombra fica bem lindo, realça bastante. Aí eu fui contornando toda a volta. Em cima tem uma emendinha, então você não pode esquecer também de realçar essa emendinha do telhado. Também você vai realçar com a tinta mais escura, que é essa tinta que eu tô utilizando. Então, você vai realçar com essa tinta. E aí, olha, pessoal, o telhadinho também já está quase pronto. Depois que eu realcei as laterais do telhadinho com essa tinta mais escura, sombreando ele, aí no meio eu realcei novamente com um pouco de branco para dar um pouco de luz no meio do telhadinho. E aí, aonde eu havia aplicado o pincel para poder colocar sombra, quando você coloca a luz, aí realça bastante. E assim eu fiz. E a mesma cor que eu pintei o telhadinho, foi a mesma cor que eu pintei o coraçãozinho do meio. Então, o coraçãozinho do meio